conhecendo o seu caráter. Juntamente com sua voz e sua face, devemos também conhecer seu caráter para que possamos confiar nele. A Bíblia revela que todos os aspectos da natureza revelam sua confiabilidade e convidam-nos a também confiar, mas mencionarei apenas alguns que devemos descobrir e apegarmos-nos durante o processo. Primeiramente, Deus não mente. No início da carta de Paulo a Tito, ele se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. O capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo estava dizendo a Tito: minhas credenciais se baseiam em promessas que não podem ser quebradas, pois foram feitas por um pai que não mente. Deus possui apenas verdade em si. Ele não consegue mentir ou enganar, portanto, tudo o que ele diz e faz é completamente confiável. Este aspecto da natureza de Deus é de difícil compreensão para nós, pois nós mentimos, enganamos e iludimos a nós mesmos e aos outros, e inconscientemente transferimos isso a Deus. Normalmente não admitimos, mas, às vezes, achamos que é possível Deus nos iludir. Nós o imaginamos colocando em nós um sonho, uma palavra, uma promessa e dando um passo para trás para dizer aos anjos: vejam isso, eles vão passar vários anos correndo atrás dessa promessa, mas nada vai acontecer. Eu só queria vê-los debatendo-se um pouco. Uma das grandes disciplinas da confiança é levar estes pensamentos cativos, ver 2 Coríntios 10:5, e obrigar a nossa imaginação a se alinhar com a verdade do caráter dele. Aquele que prometeu não mente, então não importa quantos altos e baixos, viradas ou recuos, ele nos leve a passar através do seu processo. Podemos confiar que a sua palavra é verdadeira. Não somente um Deus que não mente, mas também um Pai perfeito. Um dos sinais de que Ele é um Pai perfeito, ensinados por Jesus, é que Ele nos dá presentes bons. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11, versículos 11 a 13. Da mesma forma, Tiago escreveu: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Está no capítulo 1, versículo 17. Você nunca precisará desconfiar de um presente de Deus, pois ele só nos dá coisas boas. Deus também é bondoso e amoroso. Muitos de nós crescem com a imagem de que Deus é bravo, frustrado e decepcionado conosco. Achamos que Deus deve estar irritado conosco porque nós estaríamos também irritados conosco. É difícil compreender e aceitar que, de fato, Ele é incondicionalmente amoroso e bondoso, especialmente quando nos deparamos com as nossas falhas e pecados. Mas no campo onde Deus repetidamente nos convida a estar mais perto dele, nossa capacidade de ver e receber seu amor e bondade começa a crescer. E sua bondade e amor naturalmente nos levam a confiar mais. O Salmo capítulo 13, versículo 5 diz: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Em último lugar, Deus é fiel para estar conosco. Em Deuteronômio 31:6, quando Deus chamou Josué para conduzir os israelitas do deserto à terra prometida, Deus ordenou a Moisés que os exortasse dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Não há um só lugar em que ele não esteja com você, nem coisa alguma que você possa fazer ou dizer que ele não saiba. Davi também descobriu o quanto Deus estava com ele, não apenas fisicamente, mas emocionalmente presente e profundamente atento aos mínimos detalhes de sua vida. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Quando acordo, ainda estou contigo. Salmos 139, versículos 1 a 10 e versículo 18. As situações em que Deus o colocará para desenvolver sua confiança provavelmente o levarão a imaginar se Deus está ao menos por perto.
Será que ele o esqueceu ou o abandonou? A resposta para isto é que não há um só lugar em que ele não esteja com você, nem coisa alguma que você possa fazer ou dizer que ele não saiba. Ele o conhece muito melhor do que você mesmo, e é por isso que você pode confiar nele. Capítulo 4. Nada a provar. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4, versículo 8. A jornada da confiança é uma rua de mão dupla. Deus não apenas leva nossos corações a uma maior intimidade e dependência dele enquanto implanta o nosso sistema de raízes, como também nos confia algumas tarefas, dons, oportunidades e recursos. Este outro lado da jornada da confiança é a jornada de sermos mordomos destes recursos, e o objetivo da mordomia é a fidelidade. Deus procura colaboradores que o obedeçam e o sigam com fidelidade, conforme ele constrói seu reino aqui na terra. Se existe uma coisa que eu aprendi seguindo a Jesus, foi que você se sentirá atolado até o pescoço de coisas para fazer o tempo todo. Por volta dos meus 20 anos, eu tinha certeza de que a sensação de estar atolado de coisas diminuiria com o tempo, mas isto ainda não aconteceu. Deus continua a aumentar o peso daquilo que Ele me pede para administrar e a requerer mais crescimento em minha vida. O peso daquilo que Deus nos confia pressiona nossas vidas como uma pressão desconfortável. Como o meu mentor Bill Johnson diz, Deus não está interessado no seu conforto, Ele está interessado no seu crescimento. A razão por Ele ter nos deixado um consolador é porque sabia que seríamos levados a situações desconfortáveis. A questão não é se enfrentaremos desconfortos no processo ou não, mas como devemos responder a estas pressões. É importante saber que existem 2 tipos de pressão que você encontrará no processo de crescimento. Uma delas vem de Deus, a outra não. É possível reconhecê-las dependendo da direção a que cada uma delas o empurra. Deus sempre estará convidando, impelindo e desafiando você a maiores níveis de fé e descanso. O inimigo, porém, sempre o empurrará para lutas desnecessárias e medo, incentivando-o a tentar fazer as coisas com seu próprio esforço e sabedoria e em seu tempo. Encontramos fé no descanso e o inimigo fará de tudo para que você ceda à sua pressão e saia do descanso. Aprender a resistir às pressões que não vêm de Deus é essencial para uma mordomia fiel. Dormindo na tempestade. Em Marcos 4, do 35 ao 40, vemos uma das melhores descrições sobre o que significa viver em fé e descanso, a saber, Jesus dormindo no barco durante uma tempestade assombrosa. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: "Vamos atravessar para o outro lado." Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: "Mestre, não te importas que morramos?" Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquiete-se, acalme-se." O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Não temos os detalhes do que os discípulos faziam antes de acordarem Jesus, mas se ele comenta que estavam com medo, parece que enfrentavam uma luta desnecessária. Os pescadores experientes, que sem dúvida já haviam enfrentado muitas tempestades, estavam provavelmente desesperados para salvar o barco, enquanto os outros entravam em pânico, orando freneticamente a Deus. Jesus, por outro lado, dormia tranquilamente e depois acalmou a tempestade. Estas são 2 expressões de fé e descanso. Como um seguidor fiel de Jesus, você deve ser capaz de dormir em meio às tempestades e depois acalmá-las. Você deve ser capaz de descansar na pressão e depois resolver o que está causando essa pressão, usando a autoridade que Deus confiou a você. Obviamente, existe uma curva de aprendizagem quando falamos de fé e descanso, assim como houve para os discípulos. Se lermos nas entrelinhas, parece que antes de entrarem no barco com Jesus, dormir e acalmar as tempestades não era uma opção para eles. Quase podemos ver os seus olhares confusos quando Jesus os repreende por não terem fé. Medo e ansiedade era a resposta padrão para esse tipo de situação, assim como para muitos de nós. Nossa curva de aprendizagem é sobre desaprender estas respostas à pressão arraigadas em nossos corações e aprender novas respostas baseadas em fé e descanso que Deus graciosamente nos ensina. Fé, diz a Bíblia, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, versículo 1. Então, quando se trata desta jornada de nos tornarmos mordomos fiéis, o que é que devemos esperar para termos a confiança para enfrentar tempestades como Jesus enfrentou?